A discussão sobre quem é o maior lutador peso-pena da história do MMA costuma dividir opiniões. Ao longo dos anos, nomes lendários como José Aldo, Max Holloway e Alexander Volkanovski ajudaram a construir a identidade da divisão até os 66 kg do UFC, cada um com feitos marcantes, reinados duradouros e batalhas históricas. No entanto, para Artem Lobov, ex-lutador do UFC e ex-companheiro de treinos de Conor McGregor, essa conversa pode ser reduzida a apenas dois nomes: Conor McGregor e Ilia Topuria. Lobov, conhecido como The Russian Hammer, esteve diretamente envolvido na ascensão meteórica de McGregor no UFC, acompanhando de perto sua preparação, treinos e evolução rumo ao cinturão da categoria. Hoje aposentado, ele analisou a atual fase de Ilia Topuria e não escondeu sua admiração pelo campeão espanhol georgiano, mas fez questão de colocar o antigo parceiro de equipe no topo de sua lista pessoal em entrevista. Lobov detalhou sua visão sobre o estilo de Topuria, destacando suas principais virtudes dentro do octógono. Vou ser honesto com você, sou um grande fã do Ilia. O estilo dele é incrível, ele tem uma trocação de alto nível, é muito corajoso. Ele luta de forma agressiva, entra sem medo, tem um wrestling sólido. Coloco ele muito alto nesse ranking, mas ainda acho que, se for realmente honesto, e talvez eu seja um pouco tendencioso, o Conor no auge ainda leva vantagem. Assistir ao Conor no auge foi algo inacreditável. Ele era simplesmente intocável. Eu vi ele nos treinos aniquilar 5 caras seguidos, um por um, todos entrando descansados, inclusive eu, e ele sem nem perder o fôlego. Ele era um assassino. Então, para mim, pode ser que eu esteja sendo parcial, mas é difícil imaginar alguém fazendo algo contra aquele Conor. Eu sinto que o Conor poderia ter vencido qualquer um. Para mim, ele poderia ter vencido até o Floyd Mayweather e o Khabib Nurmagomedov, mesmo exaltando McGregor como imbatível em sua fase mais brilhante. Lobov fez questão de reconhecer a grandeza de Topuria e o que ele representa. No cenário atual da divisão, Ilia provavelmente está muito próximo, logo atrás do Conor no auge. Neste momento, o Ilia é o melhor, não há dúvida sobre isso. Ele é o número 1 agora, e é tão dominante quanto empolgante de assistir. Eu adoro ver as lutas dele. As palavras de Lobov são reveladoras, não apenas pela comparação direta entre duas gerações, mas também pelo peso da sua experiência. Ele esteve no auge da equipe SBG, ao lado de McGregor, viu de perto a intensidade do irlandês nos treinos e agora acompanha de longe a ascensão meteórica de Topuria, que conquistou o cinturão dos penas com um estilo explosivo, agressivo e que rapidamente o transformou em um dos lutadores mais populares da atualidade. Além da análise esportiva, Lobov também voltou aos holofotes por conta de sua inesperada decisão de retornar ao cenário competitivo. Depois de se aposentar em 2021, quando sofreu uma derrota no boxe sem luvas para Denis Berinchik, o russo naturalizado irlandês anunciou que voltará ao cage em um confronto carregado de história. No dia 3 de outubro, ele vai enfrentar Zubaira Tukhugov, companheiro de equipe de Khabib Nurmagomedov, no evento PFL Champions Series 3. O duelo tem sabor especial, já que estava programado para acontecer há 7 anos, mas acabou sendo cancelado durante a caótica semana do UFC 223. Na época, a luta foi cancelada após o infame episódio em que Conor McGregor atacou o ônibus que transportava Khabib Nurmagomedov e outros lutadores, em retaliação ao tratamento que Artem Lobov havia recebido de integrantes da equipe do russo. A confusão gerou um dos momentos mais icônicos e polêmicos da história recente do UFC, e marcou de vez a rivalidade entre McGregor e Khabib. Agora, Lobov e Tukhugov finalmente terão a chance de acertar as contas em uma luta que carrega não apenas rivalidade pessoal, mas também ecos de uma das maiores disputas da história do MMA. Dana White voltou a falar sobre o futuro de Conor McGregor e deixou claro que, apesar de não haver nenhuma garantia oficial, o irlandês segue sendo a peça central nos planos do UFC para 2026. O presidente da organização já está com a mente voltada para a montagem do evento histórico que acontecerá na Casa Branca, e deixou transparecer que deseja contar com uma estrela de peso para liderar esse card sem precedentes. De acordo com White, a intenção é começar a organizar o show no início de 2026, mas até lá, muita coisa pode mudar. O nome de Jon Jones até foi ventilado, mas o dirigente não parece convencido de que
o atual campeão dos pesados seja a escolha certa, principalmente pelo histórico problemático de Jones dentro e fora do octógono. Conor McGregor, por outro lado, tem uma trajetória marcada justamente por aparecer nos momentos em que o UFC mais precisa dele, embora seu futuro ainda esteja envolto em dúvidas. O que chama atenção é que McGregor parece realmente disposto a voltar, depois de anos de especulação, vídeos de treinos e frases soltas nas redes sociais. O irlandês tem mostrado sinais de comprometimento para um retorno no evento da Casa Branca em 2026. Ainda assim, muitos fãs seguem desconfiados, acreditando que a lenda do MMA já encerrou de vez sua carreira no octógono. Uma das razões para esse ceticismo é a quantidade de distrações que McGregor acumulou ao longo dos anos, incluindo sua breve candidatura à presidência da Irlanda, da qual desistiu recentemente. Essa decisão, ao menos, tirou uma preocupação da frente e pode abrir espaço para que ele volte a focar nos treinos. Foi no podcast Impulsive, do Logan Paul, que Dana White foi questionado diretamente sobre a seriedade de McGregor em relação ao retorno. A resposta do presidente foi reveladora. Então, Conor disse que está voltando. Ele está no pool de testagem da usada. Tá fazendo o que precisa. Há todo tipo de vídeo dele treinando. Ele quer lutar nesse card da Casa Branca. Vamos ver. Não vamos começar a montar esse evento até fevereiro. Ele e eu temos conversado sem parar. E ele tem dito, estou falando sério. Quarrel is so. Tô treinando, tô de volta ao pool, tô fazendo tudo. Então, vamos ver. Ainda temos um longo caminho pela frente. O que quero fazer é montar o melhor card que já construímos. Algo que faça as pessoas enlouquecerem. Ao vivo e de graça na CBS direto da Casa Branca. Até mesmo em outros países, todo mundo vai querer assistir. E do jeito que estamos preparando isso, quando as câmeras filmarem a luta, o cenário de fundo será a Casa Branca. Quando mudarem o ângulo, será o Monumento de Washington do outro lado. A fala de White mostra não apenas entusiasmo com a possibilidade de contar com McGregor, mas também a dimensão que esse evento terá. Trata-se de um show pensado para extrapolar as fronteiras do esporte e atingir até mesmo quem não acompanha MMA. Vale lembrar que McGregor não luta desde 2021, mas ainda assim segue sendo apontado como o favorito natural para o main event da Casa Branca. Isso se deve principalmente ao seu tamanho midiático e ao fato de que o UFC não conta hoje com tantas opções de estrelas capazes de carregar sozinhas um card de tamanha importância nos últimos anos. Cresceu a narrativa de que o UFC estaria sofrendo com uma crise de estrelas, já que muitos campeões não conseguem atingir o nível de popularidade que a organização já teve em épocas anteriores. Dana White, no entanto, rechaça completamente essa visão. Durante o mesmo podcast, ele citou inclusive o acordo bilionário recentemente fechado com a Paramount, avaliado em 7,7 bilhões de dólares dos Estados Unidos, como resposta a quem duvida da força da marca. Quando ouço esse papo de que temos um problema de superestrelas, ou que temos esse ou aquele problema, minha resposta é: acredite em mim quando eu digo, não temos problema nenhum. Com isso, o tabuleiro está montado. Se Conor McGregor realmente voltar, o palco será o maior já oferecido na história do UFC. A Casa Branca, em um evento televisionado ao vivo e de graça para o mundo inteiro. Ainda resta um caminho longo até fevereiro, quando a montagem do card terá início de fato. Mas Dana White parece disposto a apostar todas as fichas em seu maior astro para transformar esse momento em um marco na história do esporte. Michael Chandler nunca desistiu da ideia de enfrentar Conor McGregor, mesmo depois de tantas frustrações ao longo do caminho. O plano inicial era que os dois se enfrentassem após atuarem como treinadores no reality The Ultimate Fighter. Mas o que parecia certo acabou se transformando em uma novela interminável. Atrasos, lesões e, por fim, um cancelamento oficial da luta obrigaram Chandler a seguir adiante. Nesse meio tempo, o ex-desafiante ao cinturão peso livre fechou compromissos contra Charles Oliveira e Paddy Pimblett. Ainda assim, em sua mente, havia uma certeza: se McGregor realmente retornasse, ele precisaria ser o primeiro nome a ser considerado para o combate. Agora, essa paciência pode estar prestes a ser recompensada, já que o irlandês declarou publicamente seu desejo de liderar o primeiro, e talvez único, evento do UFC na Casa Branca em 2026. Algo que até Dana White tem levado a sério, embora nenhum contrato tenha sido assinado até o momento.
Chandler deixou claro que nunca esteve tão confiante na possibilidade desse duelo acontecer. Em suas palavras, acho que estamos mais perto agora do que jamais estivemos. Sempre disse que, se você fosse um apostador, não colocaria dinheiro necessariamente no retorno dele, mas agora isso muda bastante as coisas. No fundo do meu coração, acho que vou lutar contra Conor McGregor na Casa Branca. E isso faz muito sentido por uma infinidade de razões. Mas, além da rivalidade inacabada com McGregor, Chandler também admite que seu maior foco é garantir espaço nesse card histórico. Quase todo atleta sob contrato com o UFC já fez o mesmo pedido, mas Chandler acredita que seu estilo explosivo e sua capacidade de atrair público o colocam em vantagem na disputa por essa vaga especial. Ele reforçou: em primeiro lugar, quero a Casa Branca. Safer contra Conor seria incrível. Temos assuntos inacabados. Eu respeito ele, ele me respeita, mas temos questões para resolver. Ele já demonstrou interesse quando postou aquela montagem nossa feita por inteligência artificial. Foi uma forma de me provocar. Ele já me chamou no Twitter dizendo que temos negócios pendentes. E temos mesmo. Nós seríamos os únicos treinadores do The Ultimate Fighter a não nos enfrentar, mesmo estando na mesma categoria de peso. Então, para mim e para ele, faz todo sentido. Outro ponto que Chandler ressaltou é a sua confiabilidade. Um fator que, na visão dele, deve pesar muito na escolha dos lutadores que farão parte do card da Casa Branca. Nunca cancelei uma luta. Nunca perdi o peso. O mais importante nesse card é que quando você monta algo dessa magnitude, não se trata apenas de escalar as melhores lutas. É sobre montar os duelos mais confiáveis. Quais são os lutadores e os confrontos que realmente vão acontecer no gramado da Casa Branca com quase certeza. Neste esporte maluco, não há garantias, mas eu sou praticamente uma delas. Se eu consigo chegar ao octógono fisicamente, estarei lá. A porta vai se fechar e eu vou entregar um show para os fãs. Ainda assim, quando o assunto é McGregor, até Chandler admite que sua confiança já foi mais abalada. Afinal, já se passaram mais de 4 anos desde a última vez que o irlandês pisou no octógono. Primeiro veio a fratura horrível na perna contra Dustin Poirier em 2021. Depois, em 2024, uma fratura no dedo do pé impediu justamente a luta contra Chandler. Nesse período, McGregor falou várias vezes sobre retorno, mas raramente com tanto entusiasmo e firmeza como agora, ao declarar sua vontade de encabeçar o evento na Casa Branca. E foi justamente a magnitude desse card que fez o Chandler mudar sua perspectiva sobre o assunto. Acho que estamos definitivamente muito mais próximos hoje do que já estivemos. Ouvi comentários de David Feldman, parceiro de negócios dele no BKFC, e pessoas próximas disseram o mesmo. A saída dele da corrida presidencial na Irlanda também ajuda a redirecionar o foco para o treinamento. Sempre disse isso. Nós, lutadores, entramos nesse esporte em busca das maiores lutas, das luzes mais brilhantes, do maior dinheiro, do maior público. Conor nunca foi diferente. Ele sempre quebrou recordes de pay-per-view e participou dos maiores espetáculos possíveis. Esse é o DNA da marca Conor McGregor. E é exatamente o que todos nós queremos também. Então, quando esse card da Casa Branca foi anunciado e ele se manifestou, parecia algo meio incerto no começo. Mas se existe um evento capaz de marcar o retorno dele, certamente é este para Chandler. Pode até parecer mais uma repetição da mesma novela que já se arrasta há anos, mas desta vez, ele garante que está disposto a esperar, e não apenas por McGregor, mas pela chance de marcar presença no evento mais histórico do UFC. Nada está garantido até que contratos sejam assinados. Mas o americano tem plena convicção. Se Conor McGregor realmente retornar para o card da Casa Branca, seu nome precisa estar do outro lado do octógono. Dana White voltou a falar sobre os bastidores da organização do evento histórico do UFC que acontecerá na Casa Branca em junho de 2026. O presidente da maior liga de MMA do mundo já esteve recentemente em Washington para alinhar detalhes da estrutura e da logística desse show que promete ser um dos mais marcantes da história do esporte. Desde que a ideia foi anunciada, fãs e jornalistas levantaram diversas dúvidas, principalmente sobre como será feita a seleção do público que terá a oportunidade de assistir às lutas diretamente, no gramado mais famoso dos Estados Unidos. Segundo White, esse tipo de preparação é completamente diferente de qualquer outro evento que o UFC já realizou. Ele destacou que,
Ao contrário das arenas e estádios tradicionais, o gramado da Casa Branca não foi projetado para receber eventos esportivos, o que aumenta significativamente os desafios. A preocupação não é apenas com a estrutura, mas também com a questão da experiência do público e da imagem que será transmitida para milhões de espectadores no mundo inteiro. Em entrevista ao podcast Impulse, apresentado por Logan Paul, o dirigente foi questionado sobre o ambiente que pretende criar nesse evento. Logan fez uma comparação com uma luta de boxe realizada recentemente na Times Square, em Nova York, que foi bastante criticada justamente pela falta de atmosfera e pela dificuldade de gerar emoção em um espaço aberto. White, no entanto, deixou claro que esse não é o ponto central de sua preocupação. Para ele, o que importa é a singularidade da ocasião. Vai ter menos de 5.000 pessoas lá. Eu não dou a mínima se tiver só uma pessoa e for ele. Eu faria esse evento até sem público, se fosse o caso. Estar no gramado da Casa Branca, com a própria Casa Branca como pano de fundo, isso é o que importa. Se fosse sobre público, eu faria no parque ao lado. Lá, se eu construísse arquibancadas e tudo mais, daria para colocar umas 30.000 pessoas. Mas eu posso fazer isso em qualquer parque, a qualquer momento. White ainda explicou que a pandemia de Covid-19 acabou mudando sua visão sobre esse tipo de experiência. Depois de promover cards históricos em ginásios vazios, ele percebeu que a presença de público, embora importante, não é fundamental quando se trata de criar um marco inesquecível. Antes da Covid, eu provavelmente pensaria diferente sobre isso. Mas durante a pandemia, nós fizemos lutas sem ninguém lá. E o evento ainda assim tinha força. Esse momento na Casa Branca não é sobre bilheteria. Não é sobre o barulho da plateia. É sobre o simbolismo. É sobre estar na Casa Branca. Uma das grandes curiosidades entre os fãs era entender quem teria o privilégio de ocupar esses menos de 5.000 lugares. E nesse ponto, Dana White foi direto. Não será o UFC quem decidirá. Por questões de segurança nacional, todos os presentes terão que passar por verificações rigorosas, o que tira a escolha das mãos da organização. Ainda assim, White sugeriu uma solução que, em sua visão, traria ainda mais simbolismo para a ocasião. Acho que o presidente deveria convidar militares. Você tem Exército, Marinha, Aeronáutica, Marines, coloca esses caras lá. Só militares no público. Fala de Dana White. Deixa claro que o foco não será transformar o gramado da Casa Branca em uma arena convencional, mas sim criar um espetáculo único, transmitido ao vivo para o mundo inteiro, com público limitado, checagem de segurança reforçada e um cenário icônico. O UFC planeja entregar um show que vai além do esporte, misturando luta, política e história em um mesmo palco.